Eu gosto muito de usar uma definição de um autor chamado Huizinga. Vocês provavelmente já ouviram falar dele. É o cara que escreveu o Homo Ludens, tá? É um livro muito legal. Não é um livro de game design, então é um livro assim, que não é pesado, é um livro mais de sociologia. E ele faz toda uma reflexão sobre a importância dos jogos para a humanidade, para os seres humanos, enfim. E não só seres humanos, até animais, ele comenta. Mas é um livro bem tranquilo de ler. Eu recomendo a leitura. E ele traz uma definição. Eu uso essa definição, tá, gente? Não é uma definição única. Você, dependendo do autor que você vai encontrar outras definições, tá? Então tem diversos autores, inclusive de gamificação, que tentam conceituar ali o que é jogo. Mas eu gosto muito dessa porque eu acho muito completa. A gente consegue destrinchar essa definição com um monte de reflexões. Então, para o Huizinga, o jogo é uma atividade voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Olha só que legal, é bem completo nessa definição, é muito interessante. Vamos começar falando dessa primeira parte, uma atividade voluntária. Isso aqui já é um insight para vocês quando vocês forem trabalhar jogos nas aulas. Um jogo, ele precisa ser voluntário, tá? Se você obriga alguém a jogar, ele descaracteriza. Então a pessoa vai ter uma experiência ruim, talvez ela vai fazer com que os outros jogadores tenham experiências ruins jogando. Então ele precisa ser uma atividade voluntária. É claro que você pode, né, tentar convencer e explicar para o seu estudante por que é interessante fazer aquele jogo. Às vezes, assim, é bem raro encontrar algum aluno que tem alguma resistência com o jogo, mas tem gente que não gosta, tá? Então, assim, é preciso entender que ele é uma atividade voluntária. Então, o aluno ele tem que aceitar participar, beleza? É exercido dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço. Então, a gente sabe que o jogo ele tem um começo, ele tem um fim, né? Ele é limitado ali, e ele acontece naquele espaço, naquele ambiente. Pode ser virtual, pode ser um jogo físico, né? Um board game, alguma coisa. Então ele tem um limite. Na verdade, essa parte, para mim, tem muito a ver com o final dessa definição, que é de ser diferente da vida cotidiana. Porque a maioria dos jogos a gente consegue separar muito bem aonde ele termina e aonde a vida volta ao normal. Então, quando que eu deixo de estar imerso no ambiente de jogo e retorno para o ambiente da minha vida comum. Eu digo a maioria porque existe uma classe de jogos que, na verdade, ele fica meio no limite entre jogo e gamificação, que são os ARGs, né, que são os jogos de realidade alternativa. E nesse daí é tudo misturado. Essa definição não funciona para eles, porque o jogo acontece na própria vida da pessoa e é um jogo de fato, não é só uma gamificação, então é tudo uma confusão. Então, para a maioria dos jogos, e os jogos que eu quero conversar com vocês hoje, ele funciona com esse limite, tá? Então, ele é diferente da vida cotidiana do teu estudante. Ele tem regras, tá? E são regras que são livremente consentidas. Então, a partir do momento em que o seu estudante ele aceita voluntariamente participar do jogo, ele precisa seguir aquelas regras, porque a regra ela é obrigatória. Se você quebra uma regra, e isso não só no contexto de jogo, mas em qualquer contexto, você desvaloriza todo o processo, tá? Então, muitas escolas têm problemas com relação à disciplina, enfim, porque quebram regras, tá? Então, no jogo, isso é muito importante. E os estudantes entendem isso, tá? Então, você não vai ter uma antipatia do teu aluno por você estar prezando pela regra do jogo. Se ele fez alguma coisa que o jogo diz para não fazer, ele será penalizado. Então ele tem que saber que ele só pode andar por onde o jogo ou as regras do jogo estão permitindo, tá? Ele tem um fim em si mesmo. Então olha só, o jogo geralmente traz no final dele o próprio feedback para o teu aluno, para o teu estudante, né, para o jogador. Então o próprio game ele consegue terminar em si. Ele traz o feedback se o jogador foi bem sucedido, se ele não foi, tá? Se for um jogo competitivo, se ele conseguiu vencer, derrotar os outros jogadores. Se for um jogo cooperativo, se todos conseguiram vencer ou se todos perderam, tá? Então ele traz esse fim em si mesmo. Isso aqui, a última parte que eu quero falar, que é o sentimento de tensão e alegria. É algo que é muito legal comentar. Muita gente acha que jogo é só diversão.
Ah, mas jogo é divertido. Ah, mas jogo é diversão. Tem muito professor, inclusive, vocês vão perceber isso na prática de vocês, que colegas de vocês vão começar a torcer o nariz quando perceberem que vocês estão usando jogos. Porque para eles é brincadeira, é diversão, é oba-oba. Mas isso já está errado na própria base do conceito. Jogo não é só diversão, tá? O Huizinga passa por isso quando ele comenta de tensão e alegria, mas quem joga sabe que o jogo não é só alegria, não é só diversão. Vou pegar um jogo aí que eu gostava muito de jogar, por exemplo, o Pokémon, tá? Para quem não sabe, o Pokémon, não o Pokémon GO, tô falando do Pokémon convencional lá de Game Boy ou de Nintendo DS, enfim. Você precisa ficar treinando o Pokémon muito tempo. Assim, são ações repetidas, né? A gente chama isso em game design de grind. Então, assim, você tem que ficar treinando e é chatíssimo, é muito ruim. Você fica treinando e leva um tempão para o seu Pokémon subir de nível, subir de level, aprender um ataque novo. Só que mesmo assim, você continua treinando e não para. Você não está sendo levado só pela diversão. O jogo ele tem muito mais do que isso. Ele te dá um propósito, ele te traz uma narrativa envolvente que faz com que você fique fazendo isso. O Minecraft, por exemplo, acho que todo mundo conhece, né? Porque existe até a versão do Minecraft Edu lá para educação. Cara, é muito chato você ter que ficar destruindo um monte de bloco ou minerando um monte de pedra, que é difícil pra caramba de quebrar se você não tiver uma picareta boa, para conseguir achar um diamante. Mas as pessoas continuam fazendo isso, sabe? E essa parte não é divertida. Então, os jogos, eles não precisam necessariamente serem só divertidos. Eles têm que trazer alguma coisa que faça com que o teu jogador se sinta realizado em jogar. Porque o momento em que ele encontra o diamante, ou no momento em que você chega num nível do Pokémon que você consegue evoluir ele para um Ivysauro, para um Venossauro, eu sou do time que gosta do Bulbasauro, tá? Você se sente muito realizado, você fica muito feliz, tá? Então, assim, o jogo ele não é 100% diversão, mas ele tem elementos de diversão e ele pode trazer elementos de tensão também, tá? Quando você perde, por exemplo, você já perdeu 50 vezes para aquele chefão, você tá muito bravo, você xinga, você joga o controle na parede e depois a mãe briga com a gente, né? Mas é um momento ali que você não tá se divertindo, você tá bravo, você tá muito indignado e você continua jogando. Esse é o poder dos jogos, tá? Às vezes a gente tá fazendo uma aula tradicional que nem é tão ruim assim e não motiva tanto quanto esses momentos dos jogos.